A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que escutam o nosso canal. Hoje nós queremos contar uma história inédita, posso dizer assim, contada por mim que fiz o canal. Eu propriamente nunca falei sobre o Nabucodonosor. E a história que nós vamos contar hoje é sobre esse monarca chamado Nabucodonosor. Bem, Nabucodonosor foi rei da Babilônia, que conquistou Jerusalém, ou o reino de Judá, e levou os israelitas para o que chamamos do exílio, chamado na Bíblia, o período do cativeiro babilônico, que durou aproximadamente 70 anos, como nós conhecemos a história narrada dentro do livro do profeta Jeremias e também dentro do livro do profeta Daniel, onde ficaram por 70 anos ali em Tel Abib. Ele foi um grande líder militar e rei depois de seu pai. Nabucodonosor é conhecido como Nabucodonosor II. O ano em que ele viveu foi entre 605 a 562 antes de Cristo. Isso data o 7º século antes de Cristo. O calendário aqui é decrescente, como nós sabemos. Por este motivo, o ano é 605 a 562. A história da humanidade teve e é marcada por alguns calendários de formas diferentes, como nós sabemos. O significado do nome Nabucodonosor significa Nebo proteja as fronteiras, ou também pode significar o mesmo que Deus proteja meu reinado. Nabucodonosor é um famoso nome de um rei dos caldeus que aparece na Bíblia Sagrada. O seu nome tem origem acadiana. O acádio, língua semita falada entre os primeiros babilônicos, é escrito assim como eu vou citar agora: Nabu Kuduri Itsu. Esse é o nome falado na língua acadiana, o nome de Nabucodonosor, que traduzindo significa Nabu, vigi, meu herdeiro. A divindade adorada por Nabucodonosor era o deus Marduk. Esse deus é um deus com a cabeça de lagarto. E nós vamos ver isso dentro dos livros históricos, e não só dentro das enciclopédias bíblicas, mas quando nos livros da história você pode acompanhar isso. Ele era o Deus supremo, o Deus chamado Marduk. Ele era o Deus que estava sobre os deuses dentro do panteão babilônico, como nós entendemos a história. Era um Deus da cultura babilônica. O pai de Nabucodonosor era Nabopolassar. Existiu no ano 626 a 605 a.C., o fundador do Império Neo-Babilônico. Ele tinha 2 filhos, o Nabucodonosor II, como nós estamos contando a história dele, e ele tinha outro filho também, do sexo masculino. Não posso asseverar se ele tinha mais filhos ou filhas. Bem, posso dizer que ele tinha esses 2 filhos, porque nós vamos se deter na história, focar do Nabucodonosor. As conquistas de Nabucodonosor. Nós sabemos, como a história bíblica nos registra, que ele conquistou o reino de Judá, e isso foi uma das grandes vitórias dentro do apogeu de seu império. Ele foi um líder muito forte militar e ele conquistou alguns lugares, mas nós vamos falar nesse momento sobre como funcionava o imperialismo nos tempos da Babilônia, nos dias de Nabucodonosor. Observe comigo: tributos dos vassalos, existiam isso. Existiam também as invasões territoriais. Eles invadiam os outros povos e outras nações e conquistavam.
existia a pilhagem no ato da conquista, também existia a concentração na Babilônia, todo o despojo das guerras, tudo que eles conseguiam dentro das suas vitórias militares, em suas conquistas, eles traziam diretamente para a Babilônia. A deportação da elite burocrática. Observe que no período de Nabucodonosor, em seu reinado, ele trazia só pessoas que eram da realeza. Daniel era da realeza, o rei Joaquim, quando ele levou naquela leva também, conforme nós vamos citar na outra parte que nós vamos continuar a história do rei Nabucodonosor. Também existia também o abandono das províncias. As províncias onde ele passava e conquistava na guerra, elas ficavam abandonadas. Apenas poucas pessoas ficavam ali para plantar e viver ali, cultivando algum tipo de cultivação que eles plantavam, alimentos que eles plantavam, mas aí o povo padecia, e aquele povo que ficava nas províncias viviam em grande miséria e desprezo, conforme registra o livro também de Neemias. Olha que interessante, a gente vê também o investimento na Babilônia, o investimento total dos dias de Nabucodonosor era em sua totalidade dentro dos territórios da Babilônia. Por isso a Babilônia ficou tão grande, tão poderosa, tão famosa. E tinha o Jardim Suspenso, como nós sabemos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia, ela cresceu de uma forma estonteante, extraordinária e muito magnífica. Nós vamos ver o próprio Nabucodonosor falando essa grande verdade mais à frente. No governo de Nabucodonosor, como eu falei, a Babilônia ela alcança o seu ápice. O seu reinado, ao conquistar Judá, engrandeceu mais ainda a própria Babilônia, que ganhava com mais profissionais em diversas áreas de seus ofícios. Ali em Babilônia foi com a chegada dos judeus que o projeto de transformar a Babilônia em um reino muito poderoso e magnífico aconteceu. Observe, o próprio Nabucodonosor, no livro do profeta Daniel, ele cita essa verdade no capítulo 4 e no versículo de número 29. Ele diz assim, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha que coisa incrível! Veja a forma soberba de altivez com a qual o Nabucodonosor ele se refere. No próximo vídeo, na segunda parte, sobre a história de Nabucodonosor, nós vamos continuar entrando dentro do livro de Daniel e mostrando o que aconteceu com os servos de Deus no período do reinado